Seja bem-vindo à mesa, o podcast da Igreja United. Mais uma vez é uma alegria receber você aqui. Espero que você tenha participado do nosso último bloco e tenha engajado com a gente nas perguntas, na interação, porque esse é o nosso propósito, conectar o seu coração com o nosso para que você possa viver as batidas do coração da Casa United. E a gente hoje também está aqui com um convidado muito especial. Antes de mais nada, eu quero te lembrar de ativar as notificações, se inscrever no nosso canal aqui, Igreja United, e também seguir a gente lá no Instagram, @Igreja United, onde você fica por dentro de toda a nossa programação, dos nossos cultos, da nossa agenda e muitas outras coisas também, como conteúdos, ensinamentos, as nossas escolas. E eu queria também, como eu sempre faço de costume, agradecer aos Estúdios United, o estúdio mais lindo do Rio de Janeiro. E daqui agora eu quero passar a bola para o nosso convidado, ele que eu não sei se você vai conseguir adivinhar pela minha breve introdução, ele que é ungido, ele que tem uma pinta de galã de novela também, tem um cabelo sempre muito bem penteado, usa óculos legais, tem habilidades com obra, por aí eu acho que você já conseguiu adivinhar de quem eu tô falando. E é claro, eu tô aqui hoje com o pastor Felipe Pimentel, nosso pastorzão. Pastor, seja bem-vindo. Alegria receber você aqui no nosso podcast. Quando veio no nosso coração te convidar, eu falei, cara, pastor Felipe é um homem de conteúdo, é um homem que tem o que agregar e acrescentar pra gente. E assim espero, né? Sem pressão. Mas eu tenho certeza que você também, você, pastora Karina, carregam, né, uma vida, né? É um casal que inspira muitas pessoas. E nada mais justo do que ter você aqui com a gente na nossa mesa para compartilhar um pouquinho da sua vida, de Jesus. Eu tenho certeza que o que você tem para transmitir vai de alguma forma abençoar pessoas aqui. Então seja bem-vindo, sem mais delongas, se apresente, fique à vontade. Bom, espero poder contribuir de alguma forma, mas como o pastor Caio falou, né, eu sou pastor Felipe, sou pastor aqui na Igreja United da Tijuca, e nós estamos aqui desde o início, né, de tudo. Né, estou aqui desde o primeiro culto da Igreja United. Desde o primeiro culto da igreja. Lá no Teatro Solar, né, eu sou uma das pessoas que estavam lá no altar quando o apóstolo fez, né, o primeiro apelo. Não, calma aí, pastor. Agora o podcast ele já começou ficando envolvente desde a primeira da sua apresentação, assim. Então, eu não estive no primeiro culto, por mais que eu esteja caminhando bem ali desde o comecinho, eu não estive lá no primeiro culto. Então, o apóstolo fez um apelo no primeiro culto, e você foi uma pessoa que estava no altar nesse apelo. Sim. E assim, eu já era crente, né? Já conhecia o Evangelho, já caminhava há alguns anos. E eu atendi ao apelo do batismo com o Espírito Santo, né? E aquilo ali foi muito disruptivo para mim, porque eu não vinha dessa linha, né? Mas ali naquele momento eu tava, enfim, né? Era um momento da vida que eu tava completamente aberto, né? Pronto, querendo mais, precisava de alguma coisa, eu não sabia o que era. Mas naquele culto, né, com a palavra que o apóstolo pregou, com aquele apelo sobre ser cheio do Espírito Santo, naquele dia eu tive a certeza, é isso que eu preciso e essa é a igreja, né, que o Senhor, tá me plantando. Meu Deus, a gente já foi, Nossa, foi profundo, já foi mais, assim que é bom, porque é engraçado que no outro episódio eu tava conversando com um outro pastor e a gente tava conversando sobre, né, as experiências com Deus, e eu citei isso, que uma das marcas do Ministério United, né, aquilo que nós pregamos é o empoderamento com o Espírito Santo. E é muito bacana ver que todo mundo que de alguma forma teve uma experiência com Deus na Igreja United, na maioria das vezes, foi uma experiência de empoderamento com o Espírito Santo. E pra mim agora tá sendo uma novidade, porque por mais que eu conheça um pouco da sua história, eu não tinha conhecimento disso, que o seu primeiro contato com a Igreja United foi você foi empoderado com o Espírito Santo, você recebeu o batismo, mesmo vindo de quanto tempo assim caminhando com Jesus no Evangelho? Desde que nasceu praticamente, né? Não, eu me converti aos 13 anos de idade. Meu pai era um afastado de igreja, né? Então eu tinha contatos esporádicos ao longo da infância e tal, mas a decisão realmente, isso foi muito marcante para mim, foi aos 13 anos de idade que um dia meu pai chegou e falou, hoje nós vamos na igreja, né? Porque Legal. Ele já estava decidido a se reconciliar e nesse dia eu me converti, minha mãe se converteu. Ou seja, quando eu cheguei na Igreja United, já tinha uma vida no Evangelho, né? Adolescência, não a infância, mas a adolescência. Nessa adolescência você participava do grupo de jovens? Sim, o que era o Felipe da adolescência na igreja, assim, basicamente? Eu acho que o que o Espírito Santo sempre me lembra, o que mais me marca, é no início da minha conversão,
eu sentado na mesa da cozinha de casa com 2 versões de Bíblia e um dicionário, porque eu não entendia as palavras. Né? A gente tinha uma Bíblia lá com uma versão muito antiga, eu não entendia nada. Então, desde o início, eu sempre fui muito engajado como adolescente, né? Sempre estive liderando, participando de projetos, encabeçando projetos, fazendo viagem missionária. Você foi criado aonde? Aqui na capital do Rio mesmo? Em parte... Porque você tem uma parte da família Guapimirim, não tem uma coisa assim? Isso, em parte na capital, em parte, né, na cidade, essa última cidade da Baixada. Subindo, né, pra Serra ali, né? Você não sabe onde é Guapimirim, vale a pena visitar. Lugar de muitas cachoeiras. Muitas cachoeiras, muitos sítios, muitos retiros. É verdade. Uma parte no Espírito Santo também, já morei no Espírito Santo, porque minha família vem de lá também. Mas foi lá que eu aceitei Jesus, né, lá em Guapimirim. Depois logo vim para o Rio de Janeiro, né, então boa parte da caminhada do evangelho foi aqui na capital, no Rio de Janeiro. E enfim, só que eu sou muito grato, né, pela igreja onde eu me converti, onde eu cresci, aprendi muito sobre o evangelho, cresci, trabalhei muito, eu fiz viagem missionária. Na prática, essa sua igreja, ela foi a igreja que você viveu até já chegar na Igreja United, Isso, né? Isso. E tenho contato até hoje. Legal. Minha família está lá, tem familiares lá. É uma igreja batista. Mas chegou um momento da minha vida, né, para poder linkar, né, com essa coisa de chegar na Igreja United, chegou um momento em que eu estava na igreja, eu tinha cargos, eu tinha... enfim, liderava algumas coisas na igreja. E só que estava espiritualmente morto, né? Como se eu tivesse chegado num limite e eu estava lá só no automático fazendo as coisas. E só que faltava muita coisa. Eu não sabia, né? Faltava o Espírito Santo, faltava profundidade, faltava relacionamento. E nesse período eu cheguei num ponto, acho que foi no ano de 2012, não, foi 2013, porque a igreja começou em 2014. Em 2013, no meio do ano, eu não conseguia mais, avançar daquela forma. E eu simplesmente abandonei todos os meus cargos da igreja, né? E pedi para sair da igreja, fui para uma outra igreja que estava começando, assim, do zero, mas sabia que não era lá que eu ia ficar. E no meio de todo esse processo, os meses foram se passando, foi quando, através de um amigo, uma postagem, eu ouvi falar da Igreja United. No início, como boa parte das pessoas, eu pensei que era Hillsong United. Muita gente pensou, né? Mas aí eu dei o Google lá, se chamava United Rio, né? Na época, United Rio. United Rio. Aí o que é isso? United Rio. E vi que não, era uma igreja, vi o vídeo do apóstolo, né, com a Sofia pequenininha e tal. Aquele vídeo dela no colo dele, né, assim, ele convidando as pessoas pro primeiro culto. E aí eu fiz a minha inscrição, fui pro culto, né, e realmente tive... Então eu já estava, sabe, já estava vindo de um processo onde eu sentia sede, onde eu sentia fome, onde eu estava seco, onde eu me sentia longe de Deus, onde eu me sentia que eu estava lá na igreja fazendo as coisas, mas eu sentia que não era o certo, não era o suficiente. Mas o bacana é que você não estava, assim, mesmo tendo esse sentimento, essa escassez, você não estava disposto a abrir mão. Você estava disposto a procurar, sabendo que Deus tinha algo a mais para você. Então não foi assim, vou abrir mão de tudo e não quero mais saber de Jesus. Na verdade, o que nasceu em você foi a busca pelo lugar onde você sabia que estava preparado para você e que você ia encontrar esse preenchimento que estava faltando, então, né? É exatamente isso. Na época, eu lembro que eu e a pastora Karina, nós éramos namorados, tínhamos acabado de nos conhecer. Ela passou um tempo no Canadá fazendo Ciências Sem Fronteiras, foi nesse ano que eu conheci a igreja. E eu lembro que a gente conversava, porque tanto eu quanto ela sabíamos que onde a gente estava, naquela igreja que estava começando no Flamengo, não era o lugar que a gente ia ficar. A gente tinha essa convicção de que tinha que ser outro lugar, mas a gente trocava mensagens e falava, qual igreja a gente vai? Nossa. Não tem igreja no Rio de Janeiro, a gente falava isso. Não tem igreja no Rio de Janeiro pra gente ir, que a gente se conecte. Então, eu acho que o Espírito Santo já estava preparando tudo antes, né? Não só eu, como diversas pessoas que chegaram na igreja, né? Então, quando eu pisei lá, sabe, no primeiro culto, naquele primeiro dia, a certeza foi instantânea. É aqui.
Tipo, essa é a igreja que eu tava procurando, sabe? É esse lugar, é isso que faltava em mim, sabe? Ser cheio do Espírito Santo. Eu acho isso muito bacana porque a gente vê isso acontecendo, né? E a gente escuta esses testemunhos, a gente acabou de passar do mês do legado na igreja, a gente tem ouvido muito sobre esses testemunhos de pessoas que de alguma forma chegaram na United. E quando eu falo na United, eu sei que isso é experiência de pessoas em outras igrejas também. É claro que nós estamos falando sobre algo que é comum à nossa realidade aqui, como também pessoas têm essas experiências nos outros ministérios que elas visitam e falam, nossa, aqui é o lugar que Deus me chamou para plantar meus pés, aqui é o lugar onde Deus me chamou para poder realmente criar raízes. E essa sua experiência, desse seu primeiro contato, certamente ele foi fundamental para o que você veio a se tornar ao longo da caminhada, porque só alguém com convicção naquilo que deu um passo para poder criar raízes, que sustenta, né, querendo ou não, o desejo de nutrir e se aprofundar de alguma forma a servir, porque hoje você serve como um pastor de campus em uma das igrejas que, por curiosidade, é o primeiro campus da Igreja United, e hoje você é o pastor local principal dessa unidade, né? E quando a gente estava conversando, trocando uma ideia para falar sobre esse convite, eu falei com você, eu queria ouvir um pouco, né, de como foi essa transição para você e para você que está ouvindo a gente daí também. A minha pergunta, a minha reflexão pro pastor Felipe foi, eu queria saber essa transição de um coração servo, né, que você sempre carregou, de estar envolvido com a obra de Deus, para um coração pastoral, porque você veio servindo como um pastor associado, um líder, veio servindo como voluntário, não sei se na sua igreja, líder, né, onde você tem essa cultura de voluntariado, mas basicamente são os membros ativos na igreja. Então você veio dessa jornada, né? Se tornou um membro ali, um voluntário, e aí se torna um líder, e aí se torna um pastor em treinamento, e aí vem se tornando um pastor associado, e de repente, e a gente fala esse de repente que a gente sabe a história que veio por trás da jornada para poder chegar até aqui, mas como você descreve essa transição? E eu quero te convidar a falar sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas falando que tem um chamado, né, pro pastoreio, e você tá vivendo um momento agora, assim, que você passou por uma transição recente, né? Você sai de um pastoreio como um associado no campus, e agora você se tornou um pastor titular de uma unidade da igreja, né? Um pastor do campus aqui principal. E essa transição, onde você percebeu essa transição no seu coração, essa inclinação com o povo, esse envolvimento? Onde você pode dizer pra mim que é uma chave que vira dentro de você e que mostra que Deus realmente chamou pra isso, e você fala assim, eu quero entregar minha vida por esse rebanho, por essas ovelhas, por essa causa, por essa obra. Como que você conta sobre essa transição, assim, onde você percebeu, opa, algo tá mudando aqui? Essa transição, acho que é uma transição de vida de 8 anos, né? Porque antes da United eu não tinha nenhuma perspectiva, nunca sonhei em ser pastor, né? Eu quero ser pastor, eu quero fazer seminário, enfim, aquele caminho tradicional que na maioria das igrejas se imagina, né? Como ministério. E realmente foi aqui que isso foi literalmente forjado dentro de mim, né? Eu lembro exatamente o lugar que eu estava, aqui na igreja, quando o Espírito Santo falou comigo, me chamando para o ministério pastoral, o cantinho da igreja. Eu estava ajoelhado, sabe, num cantinho. Eu sempre, enfim, não vou dizer sempre, mas de vez em quando eu olho para aquele lugar e eu lembro, foi ali que ele falou comigo, né? E foi muito marcante porque o Espírito Santo falou comigo, né, sobre esse chamado pastoral. Imediatamente eu disse sim. 2 semanas depois o apóstolo me parou assim no corredor. Então, Felipe... Essa é uma marca clássica dele, né? Ele olhou assim, me segurou no meu ombro e me parou. Então, não sei o que é, mas eu quero te chamar para perto, pro ministério e tal. Então foi ali que as coisas começaram. Nem existia o termo LTP, né? Hoje a gente tem, né, a líder em treinamento pastoral. Era pastor em treinamento, era tipo um limbo. Aí também, era dessa época, né? Era um limbo. Ninguém sabia que você era, mas você tava ali. Você não é pastor, mas também não é líder. Mas, assim, essa transição, acho que por ter sido longa pra gente, né, de entrar na liderança, descobrir o chamado pastoral, se tornar, né, líder em treinamento pastoral e aí se tornar um pastor associado, uma coisa que eu creio que até hoje, em nome de Jesus, e nunca vai sair do meu coração, é o que você falou, né, de coração de servo da casa. E é uma coisa que eu até estava falando para a igreja um dia desses, sabe? Se hoje eu continuasse sendo um voluntário de produção, que foi meu primeiro departamento, né? E o Senhor não me falasse nada, e eu ficasse lá
eu teria o mesmo coração de servo, porque eu amo essa casa, eu amo estar servindo a casa, servindo a igreja. E eu creio que essa transição, né, para se tornar um pastor de campus foi muito mais uma obediência, né? E é lógico que a gente também precisa ter vontade, né? Precisa também dizer o sim, precisa também dizer para o Senhor, eu quero isso. Eu não só digo sim, não é só por obediência, né? Porque tem muita gente que fala isso, não, é por obediência. Não, é por obediência, mas também por amor, também tem prazer envolvido. Porque uma obediência sem amor e sem prazer falta. Como é que você cuida de pessoas, abraça pessoas, acolhe pessoas sem amor por isso, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Porque no fim do dia se trata de pessoas, né? Não se trata só do prédio, né? Se trata das pessoas. Então você precisa não só ser obediente, mas também ter um coração, sabe, naquilo, não, eu amo isso. Porque se você vai ser um pastor de campus, você vai pastorear as ovelhas, né? Sim. Então você precisa amar as ovelhas, você Muito precisa bom. amar isso, porque nem sempre vai ser fácil, né? Cuidar de pessoas, na maioria das vezes, não vai ser fácil, né? As pessoas, geralmente, quando nos procuram com demandas, com problemas, com questões, né? E se você não ama, se você não tem prazer, se aquilo ali não é tipo uma convicção no seu coração de que beleza, eu estou obedecendo, mas eu estou obedecendo com prazer, né? Talvez não vai durar tanto tempo. Muito bom. E assim, você olhando agora diante de tudo isso que você falou, assim, de uma forma quase que trazendo um caminho, né, para essas pessoas que hoje estão aqui ouvindo esse podcast, a gente sabe que a Bíblia nos diz que quem almeja, né, a função de pastorear, e em outras versões fala até mais tradicionais o episcopado, né, não há problema nenhum nisso, né, você desejar viver isso. O problema é você não saber o que te espera quando você deseja viver isso. Mas olhando hoje para o que é o Felipe servindo a uma igreja local como um pastor local, o que para você não pode faltar no coração de um pastor diante do rebanho que foi conferido a você o cuidado, sabendo que esse rebanho não te pertence, né? A gente sabe que o rebanho é do Senhor Jesus, a gente está aqui simplesmente como obreiros dele, auxiliando a cuidar do rebanho. Mas o que não pode faltar no coração de um pastor para aquelas pessoas que estão ouvindo e falam assim, eu tenho um chamado pastoral, eu fui chamado para ser um pastor, mas espera aí, vamos entender o que precisa estar pulsando no teu coração, dentro dessa convicção, para que você realmente saiba o que é ser um pastor local. O que para você não pode faltar? Essa pergunta é muito boa. Mas, enfim, que bom que você fez uma pergunta que já traz um pouco da resposta, porque é uma coisa que eu tenho no meu coração, de que geralmente, né, a gente pensa assim, eu tenho um chamado. Né? Eu creio que é um problema muito bom que a gente tem aqui na Igreja United, né? Muitas pessoas chamadas para o ministério, que têm fome, que desejam. Mas eu costumo olhar da seguinte perspectiva: o chamado não é meu, alguém me deu, sabe? Em Efésios que vai dizer, né, que Jesus estabeleceu alguns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Então, o dono do chamado, o dono dos ministérios é o Senhor Jesus, é dele, ele administra, ele muito chama bom. Quem ele quer. Nossa. Né? Então, se não é meu, se eu cuido de ovelhas que não são minhas, se eu estou exercendo uma função que foi me dada, né? E se foi dada, pode ser retirada também. Sim, verdade. Né? Se foi dada, se não for zelada como o verdadeiro dono quer, né? Pode ser retirada. Porque também tem pessoas também que têm esse complexo de que uma vez chamado, nunca mais vou deixar de ser um pastor, mas se não tá cuidando com zelo, né? Como mordomo, que é o que nós deveríamos ser. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? E então isso traz um pouco de um outro lado, né, que você tem que enxergar o chamado, que é o lado do temor, né? O lado do temor. Eu não estou fazendo, não se trata de mim, não é porque eu sou chamado. Bom. Se eu fui chamado é por causa das ovelhas. É isso. Então, para mim, o centro do chamado não é eu ser chamado em si, mas se Jesus me chamou é porque tem um rebanho para pastorear, tem uma missão para cumprir. Então, porque muitas pessoas elas pensam assim, eu fui chamado, então o que eu preciso fazer para desenvolver o meu chamado no destino que o Senhor tem para minha vida? Então, às vezes fica muito focado em mim, no plano, na direção. Aquilo que vai me satisfazer em primeiro lugar, né?
E talvez o foco devesse ser, né, tipo, beleza, né, por que eu fui chamado, para quem que eu fui chamado, qual é a terra, sabe? O foco, o centro do chamado não sou eu, né? O centro do chamado é Jesus para a missão que ele quer que eu cumpra. Muito bom, né? Nossa. Que é a igreja, que é a construção do reino, que é alcançar pessoas. Então você diria que o que não pode faltar no coração de um pastor, né, que bate pelo ofício pastoral, é essa consciência de quem é o dono do chamado, essa consciência de quem administra o chamado e de lembrar que nós estamos servindo aquele que nos chamou em primeiro lugar antes de servir aos nossos prazeres. E continuando ainda dentro dessas perguntas que são relacionadas a um coração de um pastor, o que você diria assim, você olhando hoje para sua vida, exercendo o chamado de Deus, que você fala assim, isso aqui é indispensável no exercício do meu chamado. É como se fosse uma bagagem. Você está preparando uma bagagem para poder ir cumprir o seu papel como um pastor. E se você esquecer aquela coisa, eu vou te dar 2 coisas para você me falar. 2 coisas que quando você tem que levar na sua bagagem para exercer a missão de ser um pastor. O que não pode faltar assim? É questão de vida ou morte. Esqueci isso, sou um fracassado no meu chamado. Meu Deus. Profundo, pastor, profundo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Estamos cavando. Eu tenho que fazer perguntas profundas pra esse homem, porque não sei se você percebeu, a voz dele é profunda. É como se fosse um Doberman aqui e um Pinscher falando com ele. Você tá entendendo isso? Então, assim, precisa ter essa profundidade na pergunta, porque eu tô pronto pra tua resposta, pastor. Vamos lá. É voz de baixo. É verdade, voz de baixo no coral. O que não pode faltar, né? Enfim, a primeira coisa que me vem assim é uma coisa bem simples. Da onde eu vim, né? Da onde o Senhor, tipo, me tirou. Eu não cheguei aqui por mérito meu, cheguei aqui por mérito do que Ele fez na minha vida. Né? Eu digo por mim mesmo, eu antes, sei lá, de Cristo, antes do que Ele fez na minha vida, eu não teria planejado essa vida. Eu teria talvez planejado uma outra vida, né? Eu costumo dizer, eu não tenho a mínima ideia de onde eu estaria. Você cursou o que na faculdade? Chegou a cursar? Eu cheguei a cursar administração, mas não concluí o curso. Não sigo esse exemplo. Mas tentei concluir algumas vezes, mas enfim, eu não cheguei a concluir. E eu tava falando sobre o que não é... Da onde eu vim. Sim, da onde eu vim, né? Porque antes de tudo isso eu tinha ideias, planos, né? E a faculdade realmente fazia parte disso. Eu achava que ia trabalhar em mercado financeiro e tal. Seria o cara hoje da criptomoeda. Isso, um cara doido da criptomoeda. Mas em cada caminho, e foi muito bom você perguntar isso, que me lembrou de uma coisa. Cada caminho que eu tentava, eu via que não era aquilo. Nossa. Sabe? Tipo, não, minha vida vai ser isso. Tipo, não é. Vai ser isso. Não é. Né? Então eu sempre me perdia, sabe, nos meus caminhos. Né? E realmente eu me encontrei, não nos planos que eu fiz, não tipo no que eu conquistei com a minha força, mas com o que o Senhor me deu e tem me dado. Sabe, a família que eu formei, né, que eu tenho formado, vai crescer em nome de Jesus. Né? Tem revelação? Tem filho vindo aí? Ao vivo? Jesus, não, calma, né? gente, brincadeira. Não, agora não, mas eu tenho profetizado. Muito bom, né? Tá chegando. E, sabe, eu não teria planejado desse jeito. Então, eu preciso me lembrar, tipo, de quem eu era, onde eu estava, perdido, sem direção. Né? E hoje eu tenho uma direção muito clara, né? E a segunda coisa, que eram 2 coisas, né? A segunda coisa é uma coisa que eu estava, enfim, refletindo hoje, né? Sobre uma questão que eu tenho que cuidar da igreja e tal, né? Orando, né? E pessoas que eu preciso sentar e conversar, algumas coisas complexas, difíceis. Aqueles gabinetes mais estreitos, né? E eu, tipo, o que eu faço, o que eu falo e tal, né? Tipo, tentando pensar, né? E o Espírito Santo falou, tipo, cara, você não precisa se preparar intelectualmente para isso. Confia em mim, confia, sabe, no meu poder, confia na minha graça que opera em você. E um pastor, acho que ele também não pode esquecer disso, né? E a gente fala muito disso aqui na Igreja United, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito, é sobre isso. Porque, como Paulo fala, né? Eu não venho até vocês com palavras eloquentes, mas com demonstração do poder de Deus. Então, vez ou outra, eu me encontro no ministério, tipo, com esses dilemas, tipo, não,
e você fica simulando os diálogos na cabeça. Não, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo e tal. Monta tal. Todo um roteiro. Monta todo um roteiro, aí você chega lá, o Espírito Santo. Não é nada disso, meu filho. A pessoa precisa ser amada, ou não é nada do que você pensou, é outra coisa. O Espírito Santo traz uma direção, leva para um caminho, né, que não é tão difícil quanto você imaginava que era, né? E acho que a segunda coisa é essa, depender do Espírito Santo. Muito bom. Né? Que é uma coisa bacana. Que a gente aprende muito aqui na Igreja United. Muito bacana. Você foi bem profundo nas respostas. Eu sabia que você ia trazer respostas profundas aqui. E é muito interessante isso que você falou, e sobre a primeira coisa indispensável, né? Eu preciso me lembrar de onde eu vim. Eu acho que é muito melhor que nós nos lembremos de onde nós saímos do que o Senhor nos lembrar disso. Porque a gente vê muitas vezes Deus fazendo isso na palavra. Deus se apresenta e fala, lembra de onde eu te tirei, não se esqueça que fui eu que te tirei do Egito, não se esqueça que fui eu que te formei. E eu já ouvi pessoas falando sobre isso, dizendo assim, parece que Deus está querendo jogar na cara das pessoas que Ele é o poderoso e que nós somos incapazes, mas muito pelo contrário, eu vejo isso como uma sentença de amor que Deus ele libera sobre os seus filhos, fazendo assim, olha, não se esqueça que por conta do meu amor, da minha graça, eu te tirei de um lugar que você não poderia sair. E é como se ele estivesse lembrando pra gente, né? Olha, não se esqueça do que diz lá em Efésios, que antes você estava morto nas suas transgressões, no seu pecado, você estava num lugar que você não poderia sair. E eu me identifico muito com isso que você falou, porque eu vejo isso na minha vida enquanto eu exerço o meu chamado também. Se eu me esquecer de onde eu saí, eu me esqueço do que eu preciso fazer. Porque no momento em que eu não viro essa chave, no momento que eu não mantenho essa chama acesa da gratidão, de onde Deus me tirou, das pessoas que me levantaram, das pessoas que estenderam a mão pra mim, eu já me perdi na minha jornada. Então, eu acho que esse conselho, você poderia colocar ele na tua sala, assim, numa placa, com uma frase sua, assim, bem, bem bonita, assim, talvez uma foto sua de lado, assim, com um terno e essa frase embaixo, assim. Deus. Pode ser no seu ano de jubileu aqui. Mas... muito bom, pastor. E agora, pra gente encerrar, eu gosto de sempre fazer isso, de trazer duas reflexões. E como a gente tá falando sobre o coração de um pastor local, né, e ouvindo o coração de um pastor local, eu queria te perguntar, né, diante desse rebanho lindo que você tem aqui, e se você não sabe, os estúdios United, eles ficam em cima da igreja, né, da Tijuca. Então a gente está exatamente agora aqui sob, melhor dizendo, o prédio da Tijuca, e é um ambiente profético aqui, muitas coisas já aconteceram aqui. Pastor Felipe, inclusive, foi a pessoa que, junto com os nossos apóstolos, junto com a equipe que trabalhou aqui, muitas vezes colocou a mão na massa para construir isso que vocês estão vendo aqui. Literalmente, não tô fazendo merchan, mas é um excelente mestre de obra. Brincadeiras à parte, mas literalmente isso mesmo, se envolveu aqui com as obras, com muitas obras dos nossos campos. E já falando como um coração de um pastor, olhando para a Igreja United de Tijuca, você acabou de assumir esse campus como um pastor local aqui. O que você agora olha para o povo aqui e qual é a sua expectativa de para onde essa igreja está indo, para onde vocês estão caminhando, o que Deus tem ministrado no seu coração, daquilo que Ele pretende liberar sobre vocês nesse tempo agora, assim? Sim, essa é uma pergunta que tem... nas últimas semanas queimado, embora a gente assumiu o campus tem uns 3 meses, mais ou menos, né? Mas nas últimas semanas isso tem queimado no meu coração. Eu tô com muita expectativa pro próximo ano, porque eu creio que a gente assumiu tem 3 meses, 4 meses, mas a gente ainda sente que ainda estamos no período, né, da transição. E o que o Espírito Santo tem queimado no meu coração, que é um tempo de velocidade, sabe? É um tempo de construção, é um tempo de trabalho. Então, isso me dá muita expectativa, me dá muita energia, sabe? Me dá muita vontade de colocar a mão no arado, sabe? E seguir em frente, porque tem muito trabalho a ser feito. Né? Tem muito trabalho a ser feito, eu digo, na igreja local da Tijuca, no campo onde ele plantou a gente, aqui no bairro, nos bairros em volta, né? Existe muitas pessoas a serem alcançadas, existe muito para essa igreja crescer, avançar, né? Existem muitos ministérios que eu quero ver nascendo na igreja, áreas novas que eu quero ver a igreja tocando, a igreja saindo das 4 paredes, indo pelas ruas, pelas praças, pelas escolas, pelos hospitais. Então eu olho, sabe, para onde nós estamos e o desafio que está diante de nós. E eu tô igual Jesus lá quando ele fala, né? Clame ao Senhor da seara que envia os trabalhadores.
precisamos levantar, sabe, líderes, pastores, pessoas chamadas, com chamados diferentes, com coisas diferentes, unções diferentes, sabe, para que o corpo de Cristo continue crescendo, tocando, sabe, influenciando em diversas esferas da sociedade mesmo, legal, do nosso bairro, das pessoas que estão aqui à volta. Então eu olho para o futuro e vejo, tem muito trabalho, mas ao mesmo tempo essa demanda me dá muita força, energia, tipo, beleza, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Foi quase que uma como é que se fala? Um pronunciamento oficial, né, do pastor local, né, aqui trazendo. Isso, eu resumiria isso naquela frase que a gente por muito tempo andou estampada nas nossas camisas, né, sobre nós nos portarmos como uma igreja sem paredes. Isso, literalmente, isso eu pude. Enquanto você falava isso, eu via, né, essa frase, assim, que muitas vezes a gente carregou nas nossas camisas aqui da igreja, e eu creio que não foi só uma frase de um tempo, né, não foi um marketing por um tempo, mas faz parte do nosso chamado como igreja, e não só para a Igreja United, mas para toda a igreja local que foi plantada nessa terra, com o papel de ter relevância, não só dentro, né, da comunidade local, mas fora também, né? Aquela pergunta que a gente precisa fazer: se um dia essa igreja fecha, qual diferença ela vai fazer para sua comunidade ao redor? Será que as pessoas vão lembrar ou vão agradecer porque essa igreja fechou? Né? Não só para os membros, mas para a vizinhança, para as escolas, para os hospitais que estão ali perto. E já aproveitando esse gancho para a gente fechar aqui, qual conselho você daria agora, falando fora do que nós vivemos aqui dentro da Igreja United, mas para o pastor que está começando agora o seu ministério, o pastor que está começando agora uma visão, uma igreja, que está correndo essa corrida da fé, liderando um rebanho, liderando uma visão? O que você deixa como uma mensagem, principalmente nesses dias onde está vivendo, sabe, esse caos no mundo, essa loucura de muitas coisas intensas acontecendo, muitas pessoas perdidas, precisando de Jesus? O que esse pastor ele precisa ter agora para poder continuar exercendo o seu papel, sem negociar os princípios da palavra e sempre, né, sendo essa voz que leva as pessoas para o propósito celestial? Só essa pergunta já dá outro podcast. Verdade. Pode ser uma dica para um próximo. Mas, sabe, para os pastores que estão entrando agora no ministério, como você falou, os tempos que nós estamos vivendo, talvez a maioria das pessoas olhem com uma perspectiva ruim. Meu Deus, está difícil, é o caos. Mas olhando uma perspectiva de fé, sabe, são tempos incríveis, propícios. Eu creio que é um tempo onde a gente, beleza, temos que pregar o evangelho. Precisamos de mais pastores, né? Se você é um novo pastor, se você está entrando no ministério agora, e eu vejo, sabe, muitos jovens dizendo sim ao ministério pastoral. Eu venho de uma época onde isso não era tão normal, era escasso, né? E a maioria dos jovens queria ir pra música, né? O vislumbre dos jovens na igreja era se tornar músico. Hoje quando não ali o teatro, isso, coisas assim, artísticas mais e tal. Artísticas, hoje não, hoje você vê jovens querendo ser evangelistas, querendo ser pastores, muito bacana, sabe? Querendo entregar sua vida pro ministério. Ontem mesmo eu estava num encontro que não era da igreja, conheci uma pessoa que é de outra igreja, e eu perguntei qual é o seu chamado, ele pastoral. Nossa. Né? Não era tão comum hoje, não, era quase que uma vergonha antigamente você falar como uma pessoa nova, meio né? brega, né? Não, hoje não, sabe? Deus tem levantado muitos com esse chamado. E o desafio é grande, né? Mas Deus tem levantado muitos trabalhadores, então significa que tem muito trabalho a ser feito, sabe? A gente tem que se manter firme, pregando a verdade, pregando a palavra, pregando o que Paulo ensina lá para Timóteo, sabe? Os tempos são difíceis, as pessoas são orgulhosas, né? Eu me sinto literalmente dentro ali de mas que foi escrito para hoje, né? 3. Estamos vivendo esse versículo. Mas, enfim, continue pregando a verdade, Amém. Continue pregando a palavra e com a mão no arado, firme, porque o desafio é grande, né? Hoje em dia, né? Existe cada vez mais uma dificuldade de se alcançar as pessoas, parece que as pessoas estão cada vez mais resistentes, mas nós não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus, sabe? Temos a unção, né? Se Deus chama, Ele dá unção que quebra todo jugo. É isso. Né? E é isso aí.
Muito bom, pastor. Quero te agradecer mais uma vez por ter topado o convite de ser um dos primeiros aqui, né, a participar da nossa mesa, o podcast aqui da Igreja United. E se você não conhece a Igreja United de Tijuca, né, a igreja desse pastorzão aqui, a gente quer deixar o convite para você. Pastor, faz o convite aí, por favor, com as honras. Isso aí, gente, eu não posso esquecer, né, todos os domingos e quinta-feira nós estamos reunidos aqui, né, na Tijuca, Rua Barão de Mesquita 736, domingo às 7 e quinta-feira às 8 horas, né, e venha fazer parte do que Deus está fazendo aqui na Tijuca. Então a gente agradece a você que participou desse podcast com a gente. Fique ligado nos próximos episódios. Segue a gente lá no Instagram, @Igreja United. Ali a gente vai estar colocando todas as atualizações, a nossa programação e tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu te garanto, você não vai querer ficar de fora daquilo que nós estamos vivendo. Deus te abençoe e até a próxima.